Gravar. Tem o Serjão de co-host, caso ficar o microfone aberto aí, Serjão, tu me ajuda no silenciar, tá bom? Tá, Nós íamos pode iniciar hoje deixar. no capítulo 9, mas antes de iniciar o capítulo 9 de Gênesis, eu quero ler o capítulo 6, versículos de 1 a 3, e fazer um complemento. O irmão, após o estudo, assistiu a gravação e me fez um questionamento, conversamos esse erro que eu tenho que tomar, né, esse erro, esse cuidado, né, nas questões pessoais, opiniões, que não é doutrina, que não é mandamento, nós temos que o máximo falar que é o que nós pensamos, né, mas há pensamentos diferentes. Aquilo que não é doutrina e não é mandamento, aí a opinião não tem a unidade, né? Então, aqui no capítulo 6, né, tem doutrina e tem opiniões aqui. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas, as filhas dos homens, né? Os filhos de Deus, os estudiosos entendem que os filhos de Deus, aqueles que buscavam a Deus, né? Quem busca a Deus eram os filhos de Deus, viram que as filhas dos homens eram mais bonitas. E os estudiosos entendem que as filhas dos homens são aquelas filhas dos homens que não buscam a Deus, né? E escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então, aqueles que buscavam a Deus escolheram como esposa as filhas dos homens daqueles que não buscavam a Deus. Comparando para os dias de hoje, né, é a união do jugo desigual, luz e trevas. Então, por causa disso, aqui diz o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Essa questão tem duas interpretações. Aí é a opinião. Ele só viverá 120 anos. Quando nós lemos isso, aqui não fala exatamente quando que surgiu essa passagem. Sabemos que nós seguimos na leitura, mais adiante vai aparecer Noé e sua família. Aí, se fizer contagens, ele não dá os 120 anos, mas pode ser que tenha sido feito antes. Então, eu vou dizer a questão dos estudiosos, mas não aumenta nada na questão da doutrina. Da doutrina, para mim, aqui, é que aumentou a perversidade, porque houve, desde a origem aqui, a união de quem busca a Deus e de quem não busca a Deus. Por isso que nós vemos, estudamos até no cantão na terça-feira, estamos estudando a união para Deus, o casamento bíblico para Deus entre luz, né? Mas quando as pessoas casam no mundo e vêm para a luz, e só um se batiza, permanece casado e sempre orando para que o cônjuge, o marido ou mulher não casado, venha se converter para que esse casamento ele tenha, os dois busquem o mesmo propósito, né? Porque o casamento bíblico, né, de Deus, no Novo Testamento, o homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Se o homem não é convertido, ele não sabe como amar a esposa como Cristo amou a igreja. E a mulher tem que ser submissa ao homem, ao marido, né? Como é a Deus. Se ela não é cristã, não conhece os mandamentos de Deus, ela não sabe o que é ser submissa a Deus, não vai ser submissa ao homem. Por isso que o casamento de Deus, desde a origem, vamos ver depois nas leituras do povo de Israel lá, as uniões entre nações que ele proibiu, Deus, ele tem onisciência, ele sabe todas as coisas. Então, se ele diz que isso é bom, é o melhor, é o que ele quer, e nós aprendemos depois, né? Graças a Deus, quantos eu mesmo, né, casei antes de ser batizado, quantos erros eu teria não cometido se os dois fossem luz desde a origem. Então, aqui, então, essa é a doutrina, né? Esse é o ensinamento. Agora, ele só viverá 120 anos. Eu vou dar as três posições dos estudiosos, tá? Aí vocês fiquem com o que vocês acharem, que não vai mudar nada em relação à doutrina. Vai ser em questão de opinião, né? Uns entendem, né, que é o tempo de graça para se arrepender, até a chegada do dilúvio, né? Esta é a interpretação mais comum. Os 120 anos representam o tempo que Deus deu para a humanidade naquela época se arrepender antes do dilúvio. Como não tem uma data exata quando Deus falou isso, né, um ano exato, esse grupo entende que quando foi escrito isso, até a vinda do dilúvio, seria o tempo de arrependimento, tempo de graça, do qual Noé construiu a arca e atuou como pregador da justiça, alertando o povo, segundo está lá em 2 Pedro 2:5, né? Alertando o povo ao arrependimento, né? O pregador da justiça. Outro grupo já entende que é o limite da longevidade humana. Alguns estudiosos argumentam que a passagem estabelece um limite para a vida humana, devido ao pecado.
No entanto, essa interpretação é questionada pelo fato de que muitas pessoas viveram mais de 120 anos após o dilúvio. Nós vamos ver até hoje alguns que viveram mais. Mas tem pessoas que também entendem que isso não aconteceu de imediato. Como agora, Deus deu um tempo, para esses que entendem isso, deu um tempo para que se cumprisse isso. Se nós pesquisarmos no Google, aí também no IA, vamos encontrar pessoas que viveram mais de 120 anos depois de Jesus, mas também não é confiável isso, né? Porque os mecanismos de registro não são tão confiáveis no passado. Então, são questões de opiniões. E tem uma terceira, que é a harmonização dessas duas, né? Ambas as interpretações, as duas que eu falei, podem ser harmonizadas. A primeira interpretação descreve o tempo específico de graça antes do dilúvio, um tempo de graça. A segunda pode descrever uma tendência geral de encurtamento da expectativa de vida após a queda, embora os 120 anos seja um evento específico. Isso é verdade, né? Com o passar dos anos, o homem viveu menos. Então, são questões de opiniões, não vai mudar a questão doutrinária, que eu vejo como mais importante dessa passagem, para mim, né? É a questão da união dos filhos do homem, desculpa, dos filhos de Deus, buscando as filhas do homem para casar e aumentou a perversidade. Então, aqui já ensina para mim que a união entre luz e trevas, desde a origem, não dá certo. Nós vamos agora para o capítulo, então, 9, né? Nós vimos até o 8 na leitura bíblica, vamos ler aqui o 9. Então, no 9, Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Um fato novo aqui, né? Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Outro fato novo. Assim como lhes dei os vegetais, está lá em Gênesis 1, versículo 29 a 30, agora lhes dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é vida. O sangue para Deus é vida, né? Ele é o gerador da vida. A todo aquele que derramar sangue, tanto o homem, então quando alguém matar um outro homem e mulher, né? Como animal, animal matando o homem também, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Então Deus é o criador de todas as coisas, né? E do homem, só ele tem o direito de tirar a vida, ninguém mais. Versículo 7, mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Então disse Deus a Noé e a seus filhos, né, Sem, Cã e Jafé, que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com seus futuros descendentes, e com todo o ser vivo que está com vocês. Então, a aliança de Noé com os filhos, com os demais seres viventes e com os animais também, né? As aves, os rebanhos domésticos, os animais selvagens, todos que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Então, a aliança de Deus. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Então, quando nós vemos no céu o arco-íris, nós vamos lembrar agora, né? Olha, Deus está olhando o arco-íris e está se lembrando da aliança dele que ele fez com Noé, com os seres vivos e animais, aqui em Gênesis capítulo 9, né? Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a forma de vida que há sobre a terra.
Versículo 18 do capítulo 9: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Agora a gente vai começar a ouvir as histórias das nações que vão se formar daqui para frente, né? Esses foram os três filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Então, aqui, alguns dizem, né, que o vinho do passado não embriagava, não tinha álcool. Aqui é uma prova que o vinho, né, fermentado, tem álcool e embriaga, né? Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar a seus dois irmãos, que estavam do lado de fora. Ao invés de respeitar o pai, cobria a nudez, né? Foi lá contar para os irmãos, né? Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não ver a nudez do pai, cobriram-no em respeito ao pai, né? Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que seu filho caçula lhe havia feito, disse: aqui ele vai fazer uma maldição para Cã e uma bênção para Sem e Jafé. Maldito seja Canaã, escravo de escravos, será para os seus irmãos. Disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Viveu ao todo 950 anos e morreu. Eu vou pular o capítulo 10 e vou ler o 11 antes do 10, porque o 10 a gente vai entender melhor ele ao ler o 11. Vocês vão ver por que depois disso. Então, no capítulo 11 aqui eu vou ler agora. No primeiro, desculpa, no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Então, no mundo, aqui no capítulo 11, só havia uma língua, todos os seres humanos falavam apenas uma língua. Saindo homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Embora Deus tinha falado lá para Sem, Cã e Jafé, Noé, que eles deveriam se multiplicar e povoar a terra, porque Deus destruiu toda a humanidade, né? Inclusive os animais. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo, uma só língua, né? E falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Então, esse foi a saída de Deus para desmanchar o propósito deles, que era contrário à vontade de Deus, né? Assim o Senhor os dispensou dali por toda a terra. Então, foram obrigados a se espalhar, né? E pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Então, esse foi um castigo devido à arrogância do homem de querer chegar até Deus, se fixar, não se espalhar, né? Então, Deus os castigou. Então, eu vou ler aqui a descendência de Sem antes de ler o capítulo 10 aqui. A descendência de Sem é a descendência de Abraão, né? É a mesma que vai vir de Cristo. Esse é o registro da descendência de Sem. 2 anos depois do dilúvio, então terminou o dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. E depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. Depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Éber. Depois que gerou Éber, Salá viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Éber gerou Peleg. Depois que gerou Peleg,
Éber viveu 430 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Réu. Depois que gerou Réu, Peleg viveu 209 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Réu gerou Serug. Depois que gerou Serug, Réu viveu 207 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. Depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Esse Terá aqui vai morrer em Ur, nós vamos ver mais à frente. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Arã. Esse Terá, que é o pai de Abraão, que vai mais tarde, nós vamos ver, vai ser Abraão, ele vai morrer em uma cidade também, Arã, que é a mesma cidade do irmão de Abraão. Esta é a história da família de Terá, então o pai de Abraão, né? Terá gerou Abraão, Naor e Arã, então 3 filhos. E Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus. Então, o irmão de Abraão morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, pai deles, né? Seu pai. Tanto Abraão como Naor, então 2 irmãos, casaram-se. O homem da mulher de Abraão era Sarai, que vai ser mais tarde Sara, né? E o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era a filha de Arã. Então, era a filha do seu irmão, então sua sobrinha, pai de Milca e Isca. Ora, Sarai era estéril e não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Arã, que havia falecido, em Ur, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem em Arã, que é uma cidade mesmo nome do irmão de Abraão, né, estabeleceram-se ali. Terá, pai de Abraão, viveu 205 anos e morreu em Arã. Então, agora eu vou voltar para o capítulo 10 e vocês vão entender o porquê. Porque aqui são a origem dos povos, que eles vão se espalhar e povoar a terra conforme as suas línguas. E a confusão, e as línguas eram uma língua só, e elas foram multiplicadas as línguas lá na Torre de Babel. Então, capítulo 10, versículo 1. Este é o registro da descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Os jafenitas, que é a descendência de Jafé, né? Esses foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Esses foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate, Togarma. Esses foram os filhos de Javã: Elisá, Tarsis, Quintim, Rodanim. Deles, então, dessa geração aqui, né? Deles procedem, desses 3, os povos marítimos, os quais se separaram em seu território conforme a sua língua, cada um segundo os seus clãs e suas nações. Então, de acordo com as línguas. Os camitas, da descendência de Cã, né? Esses foram os filhos de Cã: Cuxi, Misraim, Fute e Canaã. Esses foram os filhos de Cuxi: Seba, Avilá, Sabitá, Raamá, Sabitecá. Esses foram os filhos de Raamá: Sabá e Dedã. Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso da terra. Então, poderoso com poderes, né? Rei, autoridade, né? Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz valente como Nimrod. Então, no início do seu reino, abrangia Babel, lá onde é a Torre de Babel, né? Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Dessa terra, ele, né, partiu para a Síria, Nimrod, onde fundou Nínive. Nínive é aquela cidade, né, aquela terra onde Deus vai mandar Jonas para pregar lá o arrependimento. Jonas prega, se arrepende, o profeta Jonas, e mais tarde, vamos ver na leitura, se chegarmos lá, né, o povo de Nínive volta a pecar e Naum, outro profeta, vai lá e prega lá o castigo de Deus, porque eles voltaram a ser ruins, né? Se arrependeram e voltaram ao status quo de antigamente. Reobote, Ir, Calá e Recém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Misraim gerou luditas, os anamitas, os leabitas, os nafutuitas, os patuzitas,
os casluítas, dos quais se originaram os filisteus. Vamos ver mais tarde na história, aqui na leitura, esses filisteus, né? E os cafitoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Et. Como também os jebuseus, também vamos ver os jebuseus, os amorreus, os girgazeus, os aveus, os arqueus, os sineus, os arvadeus, os zemareus e os amateus. Posteriormente, os clãs cananeus se espalharam. Então, esse clã cananeu se espalhou, as fronteiras de Canaã estendiam-se desde Sidom iam até Gerar e chegavam a Gaza, lá onde Filipe lá foi arrebatado e lá apareceu em Gaza, depois de evangelizar o eunuco lá em Atos, foi arrebatado e apareceu em Gaza, Filipe depois foi lá para Cesareia. Então, Gomorra, Adimá, Zeboim, chegando até Lasa. São esses os descendentes de Cã, conforme seus clãs e línguas, em seus territórios e nações. Então, o povo, a descendência foi tudo conforme as suas línguas, né? Iniciou lá na Torre de Babel. Sem, agora os semitas, né? Da geração de Sem. O Sem, irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. Sem foi antepassado de todos os filhos de Éber. Esses foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. Esses foram os filhos de Arã: Us, U, Geter e Meseque. A Arfaxade gerou Salá. Este gerou Éber. A Éber nasceram dois filhos. Um deles se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou Joquitã. Joquitã gerou Almodá, gerou Salefe, Azamarvé, Gerá, Adorão, Uzal, Diclã, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. A região onde viviam, então, os semitas estendia-se de Messá até Cefar, nas colinas ao leste. São esses os descendentes de Sem, conforme seus clãs e línguas, em seus territórios e nações. São esses os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra depois do dilúvio. Então, lemos o capítulo 9, lemos o capítulo 11 e lemos o capítulo 10. Para não ficar muito extensa a aula de hoje na leitura, nós vamos parar por aqui e na quarta que vem nós vamos retomar na leitura do capítulo 12, quando Deus vai chamar Abraão. Esse Abraão que nós vimos aqui da descendência de Sem, que saiu com seu pai e seu sobrinho e sua esposa, o pai veio a falecer depois. Deus vai chamar Abraão, nós vamos ver e sabemos da história, para a partir de Abraão formar um povo exclusivo seu, o povo de Israel. O objetivo de Deus, né? Nós vamos ver na leitura toda a história, tudo bem como um quebra-cabeça. O objetivo de Deus é que tenha um povo obediente a Deus, vai dar mandamentos para ele, vai ter uma história linda. E o objetivo é que as demais nações conheçam a Deus através da obediência do seu povo Israel. O que é para nós hoje, né? Deus quer que os não cristãos, os não convertidos, os que não estão na luz, conheçam a Cristo, a Deus, através de nós. Por isso, da importância de viver uma conduta de cristão. Então, essa é a leitura